Olá, queridos, tudo bem com você? Que honra ter você aqui comigo nessa aula, né? Estamos começando mais uma aula da comunidade Canto com Propósito. Então, já quero saber se você já está com o seu café na mão, porque eu já estou com o meu aqui, ó. Eu vou tomar um golinho agora, porque café é uma coisa muito importante pra gente, já não é? Fala sério, fala comigo. É muito importante. Então, nós vamos começar a nossa aula, né? A gente tem tido aqui momentos muito especiais, muito preciosos de compartilhamento, né? De reflexão, de aplicação técnica, de estudo teórico a respeito da voz, a respeito do canto, das técnicas respiratórias, né? Temos falado também sobre fisiologia vocal, né? A gente aprendeu um pouco disso na última aula gravada. E na nossa aula de hoje, nós vamos ter também uma pegada de fisiologia, mas nós vamos falar de outras áreas também importantes que são entrelaçadas. Eu sempre gosto de comentar com os meus alunos o seguinte: o canto, ele não é focado somente nessa região. Não, 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 nada disso. O canto ele é algo completo, né? Existe a palavra holístico, que é muito utilizada por alguns pedagogos da técnica vocal. Então, o canto ele envolve todas as áreas do nosso corpo. Então, você não canta somente com a sua garganta, com a sua laringe, né? Existe um acervo de pensamentos que está sendo ativado quando você canta. Existem emoções, existem, né, toda a configuração dos seus músculos, né? A forma como você senta, ou então a forma como você está em pé. Tudo isso vai ser um indicativo para a sua produção vocal, tá? Então hoje nós vamos estudar um pouco disso, porque na outra aula nós estudamos especificamente sobre o quê? Sobre a nossa fisiologia, é ou não é? E é muito bom, né? Quando você começa a entender como que funcionam as coisas aqui dentro, como que tudo vai sendo organizado, né? E como que tudo vai funcionando. Né, o sistema respiratório somado com o sistema fonatório, eles vão produzindo, né, todos esses conhecimentos que juntos formam a voz e vários outros mecanismos do nosso corpo, né? Então hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas. Grava essas palavras-chave aí, tá, no seu caderno. Se você estiver fazendo essa aula em grupo ou se você estiver fazendo essa aula individual, grava essas palavras que são conceitos, né, termos importantes dentro da pedagogia vocal. E quando você estiver conversando com outras pessoas, eu quero que você comece a utilizar esses conceitos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque agora você faz parte da comunidade Canto com Propósito. E quem faz parte dessa comunidade vai saber falar sobre todos os termos técnicos, teóricos da música, da teoria musical e também da técnica vocal. Não por causa de soberba, não para ficar se achando, não para ficar isso ou aquilo, nada disso, mas para que você saiba, né, o conhecimento, você tenha um conhecimento profundo sobre o que você está fazendo e que você possa também abençoar outras pessoas compartilhando isso, né? Falando sobre isso. A gente tem trabalhado muito aqui sobre a aprendizagem ativa e não a aprendizagem passiva. A aprendizagem passiva é quando você só ouve, você só lê, quando você só está tendo um contato com aquele conhecimento um pouco distante, onde você não está aplicando muitas coisas. A aprendizagem ativa é quando você debate, conversa, discute, você toca, aquilo fica sólido para você e você passa isso para outras pessoas. Quando você passa isso para outras pessoas, o seu nível de aprendizagem ele é muito maior. Por isso que nós fazemos isso. Nós temos os nossos encontros individuais, os nossos encontros em grupos, os nossos encontros aqui de videoaula e também o momento em que você compartilha e aplica o que você está aprendendo com os seus colegas do grupo ou então com outras pessoas que tem no seu oikos, né? Oikos é o que? Os espaços familiares onde você habita, ok? Então vamos lá então. Grava essas palavras aí, por favor. Escreve direitinho, porque depois eu vou perguntar, hein? Vou perguntar para você. Vamos lá. Primeiro, extensão vocal. Segundo, tessitura. Terceiro, identidade. Quarto, frustração, né? Quinto, escalas musicais. E sexto, aplicativo Moisés, que eu vou estar falando com vocês aqui posteriormente. Vamos lá então, vamos começar? Mais um cafezinho, por favor, importante.
Primeira coisa que eu vou conversar com você aqui. O que é a extensão vocal? Você provavelmente já ouviu falar isso em alguns outros vídeos aí do YouTube, ou então alguns outros assuntos aí importantes, né? Contextos de aula, em vários lugares você já pode ter ouvido falar sobre extensão vocal. E eu tenho uma proposta aqui na comunidade Canto com Propósito de compartilhar com vocês o que é teórico de uma maneira muito mais fácil, né, para você compreender, entender de uma maneira melhor na sua linguagem. Então, eu não vou utilizar muitos termos aqui técnicos, né? Vou falar o nome, sim, dos termos técnicos, mas eu vou explicar de uma maneira mais didática. Extensão vocal é o seguinte, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você chegou na sua aula de canto e aí o professor ele começou a fazer o processo de aquecimento com você. E aí ele vai começar a puxar as notas mais graves que você consegue fazer e as notas mais agudas que você consegue fazer. E aí você entrou lá na aula, começou a fazer a aula e tal, e aí ele começou a puxar lá os exercícios. Existem vários tipos de exercícios, vamos falar também sobre isso, uma aula só sobre aquecimento vocal, mas dando o exemplo da extensão. Vamos supor que ele começou pedindo para você fazer um exercício de vibração de lábios, ó. Aí você vai fazer. Ou. Aqui eu estou em uma das minhas notas mais graves. Mas ele falou assim, não, vamos começar um pouquinho mais grave, você consegue? Quase não sai, ó. Essa nota aqui, por exemplo, eu estou gravando essa aula para você numa manhã. Então, de manhã, a nossa voz ela ainda está um pouco grave. Depois eu te explico por quê. Essa nota, então, por exemplo, nessa parte da manhã, ela vai sair. Então, se eu for cantar alguma música agora de manhã com essa nota, eu vou conseguir cantar. E aí, voltando aqui na atividade. Aí a gente foi subindo, até chegar na nota mais aguda que eu conseguisse alcançar. Beleza. Isso é a minha extensão. É tudo que eu consigo cantar, todas as notas que eu consigo fazer dentro, né, de um exercício. Grave comigo então. Extensão vocal. Vamos lá. Bonitinho. Vai lá. Extensão vocal. Falou? São todas as notas que eu consigo fazer dentro de um exercício vocal. Gravou, ficou claro, né? Então tá, dentro do exercício você consegue fazer cada uma dessas notas tranquilamente, né? Agora eu vou falar com você do outro termo que é muito aparente, que aparece muito com a gente aqui no nosso campo da técnica vocal, que é o termo da tessitura. A tessitura são as notas que eu domino dentro da minha extensão vocal. Então, se na minha extensão vocal eu consigo fazer desde notas graves até notas muito agudas, quando eu vou colocar essas notas dentro de uma música, possivelmente haverão notas ali que eu não vou conseguir dominar dentro daquela música. Então eu estou cantando a música, no exercício aquela nota até saiu, mas na hora que eu estou cantando, a nota não saiu. Por quê? Porque essa nota ainda não está no meu domínio. Então, tessitura são todas as notas que estão dentro do seu domínio vocal. Quando você vai fazer uma performance vocal, quando você vai cantar, quando você for ministrar na igreja ou qualquer lugar e você ter aquelas notas ali que você domina, que você consegue fazer com facilidade. Então, qual que é a diferença? Vamos lá, se a gente fosse colocar isso dentro de um gráfico, né, a extensão vocal é tudo que a minha mão consegue fazer, a minha voz consegue fazer daqui até aqui, dentro de um exercício. E a minha tessitura vocal provavelmente vai ser um pouco mais reduzida. Então, ela vai ser basicamente isso aqui. Estudos apontam que a diferença entre as notas mais graves da extensão e da tessitura deve ser exatamente um intervalo de 3 tons ou 4 tons. E tanto na parte grave quanto na parte aguda. Então, quando nós estamos falando de diferença entre tessitura e extensão, é exatamente isso. Extensão é tudo que eu consigo fazer dentro de um exercício vocal, onde eu estou ali livre, fazendo ali as vogais que são fáceis para mim fazer, e tessitura são todas as notas que eu faço com domínio dentro dessa extensão. Então, se a minha extensão é desse tamanho,
a minha textura ela vai ser um pouco mais reduzida. Ah, Lucas, então eu não consigo desenvolver a minha voz, eu só consigo cantar ela dentro da tessitura? Não. Se você fizer os exercícios corretos, tanto para regiões graves quanto para regiões agudas, você vai conseguir estender a sua tessitura. Aí que entra a parte importantíssima de você saber sobre fisiologia vocal. Porque quando você conhece os seus registros, registro de peito, registro misto, registro de cabeça, você consegue fazer os ajustes necessários para você poder alcançar essas regiões. Entendido? Recapitulando então, extensão vocal é tudo que eu consigo fazer dentro de um exercício. Estou lá cantando e tal, fui subindo até o agudo, fui descendo até o grave. Tessitura vocal é tudo que eu domino dentro dessa extensão. Então é tudo que eu consigo colocar dentro de uma música quando eu for cantar. Estamos entendidos? Ok? Vamos para a próxima parte então, que é muito importante. E aqui a gente entra numa parte que envolve um pouco também de reflexão, né, sobre nós entendemos o nosso propósito, né? A gente está vivendo aí numa estação, né, numa era de muita comparação. A gente tem aí as redes sociais, né, um grande acesso a muitos conteúdos e às vezes a gente cai no erro de ficar comparando, né? Por exemplo, fulano de tal tem uma voz tal e eu queria chegar naquela voz, né? Ciclano de tal tem essa voz e tal. E isso não é somente dessa época não, né? A gente passa a vida aí sendo comparado, né? Fulano canta mais que ciclano, né? Fulano faz isso e aquilo outro. Mas isso tudo está relacionado com o quê? Com entendimento de propósito de voz, né? Então isso traz uma reflexão tanto para a nossa vida pessoal, ministerial e a nossa relação com a nossa voz, né? Pensa comigo, se você tem a sua extensão, ou melhor, um cantor foi lá e lançou uma música, Gabriela Rocha, foi lá e lançou uma música, e ela está cantando a música, ela está cantando as notas e ela está fazendo tudo muito bem, tá perfeito, lindamente, cantando lindamente, né? Para refletir comigo, por que está naquele efeito todo? É claro que tem toda uma trajetória, né? Um caminho que ela construiu aí cantando, caminho, uma jornada que ela tem de estudos vocais, de apresentações, né? De consagração e por aí vai. Mas aquela música que ela está cantando não foi uma música feita, né, nos padrões e ajustes vocais de outra pessoa. Foi uma música feita nos padrões e ajustes vocais da Gabriela Rocha. Então, quando ela foi escolher aquela música, se ela compôs, se ela está regravando a música de alguém, né? O que ela fez ali? Ela pegou aquela música, estudou ali os intervalos que possuem aquela música e colocou aquilo dentro do quê? Da tessitura dela e não da extensão dela. Então vamos supor que ela fosse pegar uma música que fosse da Ana Paula Valadão, que tem uma voz muito aguda, muito mais aguda. E aí ela fosse encaixar essa música onde? Na voz dela, na performance dela. Você acha que ficaria igual fica hoje? Que tem o mesmo resultado que hoje? Não ficaria. Por que não? Porque ela estaria tentando cantar nos ajustes vocais de outra pessoa. Então o resultado na voz dela não seria o mesmo. Então isso traz para a gente o quê? Nós precisamos de entender qual que é a nossa região, qual que é a nossa tessitura, né? Por que tem muita gente frustrada com a própria voz? Porque fica tentando cantar numa região que não é para sua voz, para determinada voz. Então você precisa de conhecer a sua textura. Você faz lá os seus exercícios, faz lá as suas escalas e tal, mas quando você for encontrar uma música, quando você for escolher um tom, tem que ser um tom que vai respeitar essa sua tessitura. Combinado? Nós vamos dar uma pausa rapidamente aqui na gravação, você vai pausar o vídeo e você vai conversar com o seu grupo de estudo reunido aí neste lugar, ou então você vai refletir com você mesmo se você estiver assistindo essa aula sozinho, ok? Dando continuidade, acredito que você já tenha feito essa reflexão, já tenham surgido vários insights poderosos aí para você. Vamos continuar aqui então. Então, gente, nós precisamos de entender isso, tá? Precisamos de entender essa questão do propósito de cada voz, né? Agora, se a gente fosse refletir isso com a nossa vida,
por exemplo, nossa vida pessoal, nossa vida com Deus. Por exemplo, qual que é o seu propósito? Muitas das vezes nós estamos sentindo frustração, pode ser porque a gente está vivendo fora do propósito que a sua vida tem, que Deus tem para você, né? E se você vive fora do propósito, você sente o quê? Frustração, né? Então, como que você vai tirar esse caminho de frustração? Vivendo o propósito de Deus para você, né? Agora, trazendo isso para a nossa voz. Como que a gente tira essa frustração da nossa voz? Né? Do alcance que a gente quer ter, da performance que a gente quer ter, da produção vocal que a gente quer ter, quer produzir. Nós precisamos exatamente estar cantando dentro da nossa tessitura. Isso não é um limitador. Hoje você consegue cantar determinadas notas. Então a sua voz, ela vai brilhar naquela nota. Eu vejo muitas pessoas, né, cantando em tons totalmente abaixo porque tem medo de cantar num tom mais acima, onde a voz ela fica numa região de brilho, fica mais evidente a voz, as suas características vocais, porque tem medo de fazer esse ajuste, né? Por isso que nós precisamos de conhecer os nossos registros vocais, voz de peito, voz mista, voz de cabeça, para a gente poder ter esse domínio e não ter mais essa dúvida. Por que a gente tem dúvida, gente? Por que a gente tem dúvida? Porque a gente não conhece. Porque quando você passa a conhecer, você tem um entendimento de como aquilo funciona. Isso vale para o canto e vale para a vida também. Então nós precisamos de entender o quê? Como que a minha voz vai funcionar da melhor maneira, né? Da maneira mais inteligente, mais eficaz, é quando eu entender quais são as regiões em que a minha voz brilha e em que eu posso cantar dentro da minha textura. E aí, à medida que você vai fazendo os exercícios, né, à medida que você vai cantando as escalas, você vai conhecendo todas essas regiões de registro da sua voz, que a gente trabalhou na outra aula, e você vai conseguindo aplicar, né, os tons necessários para você. E aí entra uma coisa muito importante sobre prática de exercício vocal, né? Por que a gente tem que praticar? Às vezes a pessoa fala, é chato ficar cantando escala, subindo e descendo a escala, né? E depois muda o exercício. Eu sei que é chato, eu sei que nem sempre a gente está afim de fazer isso, né? Mas é por meio disso, dessa disciplina, que você vai conseguir desenvolver a sua voz, que você vai conseguir chegar a regiões diferentes onde você não consegue, onde você não conhece, vai se familiarizar com aquela região, vai entender qual que é a memória muscular que você está utilizando para poder chegar naquela região. E aí sempre quando você precisar de retornar nela, você vai utilizar ela e vai ter facilidade de estar cantando naquela região. Então é muito importante que a gente entenda sobre a nossa tessitura vocal, tá? Então, nós temos um vídeo no YouTube gravado sobre um aquecimento que eu fiz lá, um vídeo de 7 minutos. Nós temos vários exercícios de aquecimento, inclusive tem 40 vozes cantando juntos ali. Você que é homem, você que é mulher, vai ouvir vozes de referência lá para você poder fazer também. E dentro desse exercício, você consegue perceber ali que eu estou fazendo notas muito graves e notas muito agudas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ir cantando, fazendo igual está lá no exercício, vai cantando, cantando. Veja os minutos do vídeo onde você conseguiu fazer bem as notas graves e as notas agudas. E a partir de qual minuto você não conseguiu fazer mais, porque ficou muito agudo ou ficou muito grave. A partir disso, a gente consegue fazer um cálculo da sua região de textura, né? Da onde a sua textura começa e aonde a sua textura termina. E aí depois disso, a gente faz um ajuste dessas regiões e começa a escolher os tons adequados para a sua voz. E aí você cantando dentro da sua textura, sua voz não vai quebrar, você vai conseguir cantar numa região que foi feita para você fisiologicamente, digamos assim. Você vai ter brilho na voz, né? E vários outros fatores importantes para essa questão da produção vocal dentro da textura. Combinado? Então pausa aí rapidinho, junto com o seu grupo ou com você mesmo, e reflita sobre esses conceitos que foram inseridos na aula de hoje, e quando você conseguir compreender, eles vão fazer diferença na sua produção vocal. Quais são os conceitos? Extensão vocal, conversa aí com a pessoa. Tessitura, tá? Frustração e propósito. O que você entendeu disso até agora? Por favor, faça a reflexão com você mesmo ou com as pessoas do grupo.
Dá mais uma pausa no vídeo aí, toma um cafezinho e faça a reflexão. E agora, a gente já caminhando aqui para um dos últimos tópicos dessa aula de hoje que eu preparei para vocês. Aqui nós estamos falando coisas muito importantes sobre escalas, né, sobre regiões vocais. E existe, né, um aplicativo muito bom, né, para você músico, para você cantor, né, você que faz back aí na sua igreja, você que ministra na sua igreja, ou em qualquer lugar onde você aplica a sua voz, sua técnica vocal. Hoje nós não vamos nos ater muito, gente, à questão das escalas, tá? Porque a aula de escalas eu vou gravar em algum outro dia, porque ela exige, né, uma aula específica só para ela. São muitos detalhes ali sobre teoria, né, sobre intervalos, que a gente tem que tratar somente na aula de escalas, tá? Então eu quero apresentar para você hoje um aplicativo muito importante, que é o aplicativo Moisés. Você acha ele tanto na Play Store como na Apple Store, tá? Você pode pesquisar lá, é assim mesmo que escreve, Moisés. Esse aplicativo, qual que é a finalidade dele, né? Você precisa de fazer o download de uma música que você está ouvindo, que você está gostando, que você está treinando, e baixa essa música no seu celular, no seu smartphone. Você pode utilizar também pelo notebook, tá? O tablet, iPad. Baixa no seu celular o áudio dessa música e coloca o áudio dessa música dentro do aplicativo. Quando você colocar lá o áudio dessa música dentro do aplicativo, ele vai mostrar para você ali opções de você fazer algumas mixagens, né? Mexer em algumas partes ali, por exemplo. Vamos supor que você quer remover a voz do cantor principal, e aí a música, o áudio vai virar um playback. Aí você clica lá na voz, e aí você tem um botãozinho lá de abaixar ou aumentar aquele som daquela voz lá. E aí você vai conseguir ter, né, essa manipulação desse som. Você também pode fazer isso com os outros instrumentos. Vamos supor que você quer ouvir somente o violão, você quer ouvir somente o piano, você quer ouvir somente a bateria. Você consegue abaixar o volume dos outros instrumentos e deixar somente aquele específico que você quer fazer ali. Trazendo para a nossa realidade, né, que nós estamos estudando a voz, o canto e a adequação de tudo isso na voz e no canto, nós vamos fazer uma aplicação aqui com uma música. Eu já deixei preparado aqui para poder compartilhar com vocês. Então depois vai passar aí na tela para vocês direitinho como que funciona essa abertura, né, de todos os aplicativos. Dentro do aplicativo você pode fazer essa mixagem, você também pode estudar por ele, porque ele passa para você ali também a letra da música. Se for uma música que já é patenteada, original, você joga ali dentro, ele já passa para você ali a letra. Então é uma excelente ferramenta de estudo, tá? E aí que vem a parte mais interessante, que dentro desse aplicativo você consegue modificar o tom da música. Então vamos supor que você pegou o playback, ou você pegou a música, jogou dentro do aplicativo, ou melhor, esquece o que eu falei. Vamos supor que você está lá treinando a música e você achou que aquela música naquele tom original ficou muito agudo para você. Você vem, baixa a música, joga dentro desse aplicativo, jogou dentro desse aplicativo, você começa a manipular o que você quiser manipular ali. E aí você vai conseguir o quê? Além de ter todas essas funções que eu já falei, existe uma função chave para nós aqui, que é a função de transposição de tom. Então a música, ela vai estar no tom original dela. Se aquele tom tiver muito agudo ou muito baixo para você, você vai conseguir modificar o tom. Então eu peguei a música aqui, Senhor e Rei, do Ministério Apacentar Music. É uma versão ao vivo que eles fizeram. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que ela funciona. Para quem toca instrumento, esse aplicativo ele é fantástico, ele mostra para a gente aqui a passagem aqui dos acordes direitinho. E essa música, eu vou estar soltando para ela aqui, ele está em Sol maior, para vocês verem. Aqui eu já tirei a voz. Se eu colocar a voz, vocês vão ver, ó. Tem uma ministração dele, tá vendo? Mas se eu tirar o volume do microfone, não aparece mais a voz dele. Olha que legal. Então isso aqui já é um gerador de playback excelente pra gente aí, nos auxilia muito. E aí ele começa a música, ó.
muito bem. Aqui já dá para perceber que a voz dele está um pouco alterada, né? Mas eu acredito que o tom original seja lá. Exatamente. Acreditei certo. Então olha só, olha como é que fica a voz dele no tom original, né? Tá mais aguda, tá em Lá maior. Poder nisso. Agora eu vou tirar a voz, ó. Uma ótima ferramenta pra gente. Agora vamos supor que você quer treinar nesse tom. Aí você colocar lá, você colocou lá, tirou a voz, colocou. Se prepara direitinho. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Aí vamos supor que eu acho que esse tom aqui vai ficar alto para mim. Aí eu venho aqui e aperto nessa opção aqui. Aqui nessa opção você tem o símbolo do bemol e do sustenido, que indicam, né, esses acidentes que nos proporcionam essa transição de tom. E aí você vem, aperta nesse bemol sustenido e abaixa. Vou baixar aqui para sol, fazer um tom abaixo. Então olha que interessante, ele transpõe tanto o playback, o som do áudio, quanto a voz do cara. Vai ver que ele já baixou o tom, tá em outra tonalidade. Ó. Tá no tom que ele transpôs. E aí eu vou vir aqui e vou tirar então o som. E vou cantar com a minha voz. Ficaria basicamente assim, ó. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, e por aí vai. Então é uma excelente ferramenta para nos auxiliar na escolha dos tons que nós iremos utilizar para poder cantar, né? Quando você vai ministrar na igreja, né? Quando você vai tocar em qualquer outro lugar, você precisa de estar bem certo dos tons que você vai cantar, porque isso vai te dar uma segurança. Então, com esse aplicativo aqui, você pode solucionar esse problema que muitas vezes acontece na nossa jornada aí como ministro da adoração, né, cantores. Então, quero deixar essa dica para vocês, tá? Então, dever de casa para você aí, baixar o aplicativo Moisés para você poder aprender ele, né, a manipular todas essas ferramentas que eles nos fornecem. E um detalhe importante também, né? Ele tem a versão gratuita e a versão paga. Então você pode ver qual que fica melhor para você. A versão gratuita também já dá para poder fazer muita coisa nela. Eu particularmente já uso a paga porque eu estou sempre trabalhando isso aqui com os alunos. Então é uma excelente ferramenta para você poder aplicar na sua rotina, vai otimizar o seu tempo, vai poder te auxiliar. E é uma ferramenta que você pode utilizar também, não somente para o canto, mas também para outras áreas de atuação na música, como tocar no instrumento e por aí vai, tá? Então, fazendo um resumo, né? Uma conclusão de tudo que a gente aprendeu aqui hoje, né? Nós aprendemos hoje sobre extensão vocal, e dentro da nossa extensão vocal nós temos todas as notas que a gente consegue fazer dentro de um exercício, né? Depois disso, nós aprendemos também sobre a tessitura. A tessitura, ela nasce da extensão vocal. Então, sua extensão vocal, ela tem toda aquela amplitude de notas, mas existem notas ali que você não domina, tanto notas graves quanto notas agudas. E aí entra a parte da tessitura, que são as notas que estão no seu domínio, notas que você faz com facilidade, notas que você consegue executar com maestria.
E dentro dessa tessitura, nós precisamos basear os tons que nós escolhemos para a gente poder cantar as nossas músicas, ok? A gente refletiu também aqui sobre frustração, né? E assertividade, alegria, né? De você estar dentro da sua tessitura na hora que você está cantando e você estar também dentro do seu propósito de vida. Quando você está fora do seu propósito de vida, você sente frustração, desânimo, né? Você não fica feliz com certas coisas e o mesmo acontece dentro da tessitura e da extensão vocal. Quando você fica cantando fora da sua tessitura, você tem também esses mesmos tipos de frustração. A gente jogou por terra aqui também o estigma, né, de que, então, se eu não consigo alcançar, né, aquela nota ali que ainda não está dentro da minha textura, eu nunca vou alcançar ela. Não, pelo contrário. Quanto mais você fizer exercício, quanto mais você fizer o conhecimento, né, dos seus registros vocais, voz de peito, voz mista e voz de cabeça, você vai conseguir encaixar, né, e estender a sua tessitura. Né? E por último, nós falamos aqui também sobre a assertividade da escolha dos tons dentro da sua textura para você não ter eventuais quebras vocais, né, desconfortos e tudo que pode te gerar em relação a esse despreparo tonal, né, em relação do tom e o ajuste ali com a textura. Então, eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente compartilhou aqui hoje, que você tenha anotado, né, que você tenha refletido com o seu grupo, né, com você mesmo, e você comece a aplicar isso na sua rotina de estudo e na sua rotina de prática vocal, ministerial, porque nós precisamos de ser inteligentes, né? Você não tirou esses 34 minutos daqui da nossa aula para você poder perder tempo, não, pelo contrário, você tirou esse tempo aqui para você poder crescer na sua técnica, né? Você ter mais segurança e você principalmente cantar com propósito, que é o nosso lema aqui da nossa comunidade, Canto com Propósito. Então quero deixar para vocês todas essas dicas, né, esses termos, esses ensinamentos, essas dicas práticas para você poder aplicar no seu dia a dia e você crescer e cantar cada dia mais com propósito, porque esse é a nossa missão aqui, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que todo esse conhecimento possa nascer dentro de você e que você não seja egoísta de deixar esse conhecimento somente para você. Não estou falando para você enviar esse vídeo para outra pessoa, porque esse vídeo é somente de quem está dentro da comunidade Canto com Propósito. Estou falando para você abrir os olhos de outras pessoas e compartilhar aquilo que você aprendeu. Porque quando você ensina, quando você passa, quando você compartilha, você está aprendendo de novo. E esse conhecimento, ele vai nascer cada vez mais e se estruturar, fortalecer, ficar musculoso dentro de você, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Um abraço.